Olá, boa noite. Só aguardar para ver se chega mais alguém. Oi, Ian. Tudo bem? Vai rodar só mais um pouco. Tudo bem, meu cara. Melhorando a cada dia. Então vamos lá, né? Hoje quero fazer o devocional aqui. Meu primeiro devocional, meu Deus. Vamos lá, né? Na força e na fé. Vou ler aqui para vocês Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Tá escrito assim: Quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Então, na palavra fala para a gente não se deixar guiar pela natureza humana, né? E a carne e o espírito, eles estão ali lutando entre si o tempo todo. E recentemente aconteceu um fato que eu fiquei muito... primeiramente com raiva, depois eu fiquei magoada e depois eu fiquei num sofrimento muito grande. E esse sofrimento depois eu entendi que era o sofrimento entre a alma e o corpo, né? Ou seja, a carne e o espírito. E aqui deixa eu ler a Bíblia aqui para vocês. Em Efésios 4, versículo 29, diz assim: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vou ler em outra versão. Essa versão que eu li é a Revista e Corrigida. Isso, Revista e Corrigida. Vou ler na linguagem de hoje, que diz assim... Peraí, que não estava na página. Aqui. De novo. Não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas que ajudam aos outros a crescer na fé e a seguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. Aconteceu uma situação, eu não vou dizer qual que é a situação, não cabe aqui, porque aqui a intenção é pregar a palavra de Deus. Boa noite, Alexandre. O que acontece? Houve uma situação em que eu me irei, né, e pequei, que na palavra fala irais, né, ireis e não pequeis. E aí saiu da minha boca um palavrão. Não foi bem um palavrão, mas o que eu disse fez as pessoas pensarem no palavrão. Também não vou dizer aqui, né, gente? Não cabe eu ficar repetindo. E eu sou do Ministério de Louvor. E eu estou no banco por conta disso. Foi difícil eu entender. Por que eu tô no banco? Por causa de um palavrão? Sendo que eu fiquei com raiva da pessoa e tal, e a culpa não foi minha e tal, mas a culpa foi minha. Porque na palavra fala, não saia da vossa boca nenhuma palavra
torpe, né? Porque o crente, ele, aqui, vou ler aqui mais um versículo, que é em Efésios, capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Versão revista e corrigida. Vou ler a versão na linguagem de hoje. Está escrito assim: vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Imagina eu como imitadora de Cristo falando palavrão. Eu estou sendo imitadora de Cristo? Não, muito pelo contrário. Estou sendo imitadora do inimigo, do diabo, né? Porque é ele que usa esse tipo de palavrão. E nós, como cristãos, a nossa vida, ela está sendo testemunhada. Então, tem uma nuvem de testemunhas aqui, me observando, te observando. E muitas vezes, a gente é ser humano, né? Então, muitas vezes a gente ira mesmo, e a gente acaba pecando. E a gente peca por escandalizar o irmão, né? E não é isso que Deus quer da gente. Ele quer que nós sejamos imitadores dele. Que a gente professe palavras de fé. Como que eu vou professar uma palavra de fé? Falando palavras de baixo calão. E isso me deixou muito triste. Por quê? Eu não falo esse tipo de coisa no meu dia a dia. Então ficou ali a carne o tempo todo, mas é só um palavrão. E o Espírito falando, não é só um palavrão, minha filha, você é imitadora de Cristo. Como que uma pessoa do mundo vai olhar para você e ver você falando um palavrão e vai querer se achegar a Cristo? Vai falar assim, mas ela é crente, fala palavrão? Pelo amor de Deus, né? Então, que fica uma reflexão, foi difícil para mim. Então, eu tô aqui, tá sendo difícil, porque não é fácil. Para mim foi como se tivesse tirado um doce, sabe? Quando tira o doce da criança, ou então quando o pai e a mãe bota a criança de castigo e a criança ela fica com raiva e ela não quer ficar de castigo. Então foi isso que aconteceu. Eu fiquei de castigo. Eu fiz meme aqui no Instagram, você pode ir lá e olhar, mas esse meme foi para tentar tirar, sabe? A raiva, tipo eu tentar fugir da responsabilidade. Só que eu tenho responsabilidade nisso. Eu sou serva de Cristo. E como serva de Cristo, eu tenho que andar como Cristo, eu tenho que imitar a Cristo. E como que eu vou imitar a Cristo falando palavrão? Como que eu vou imitar a Cristo usando roupas indecentes, né? Então não tem como. Que fica essa palavra para você. Muitos vão dizer, é só um palavrão. O que tem? Vou bater palminha. Mas não é só um palavrão. Porque é uma ordem de Cristo. Ele disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Gente, uma coisa que é fato é o seguinte, você pode achar que ninguém tá te olhando, mas sempre estão olhando para você. Estão olhando para o seu comportamento, estão olhando para o meu comportamento. O meu testemunho é a minha vida. Eu não preciso sair por aí pregando Bíblia o tempo todo. Não. Eu prego a palavra através da minha vida. Do meu estilo de vida. E o meu estilo de vida é Cristo. Eu tô aqui com o coração saindo pela boca para falar isso, porque não é fácil para mim. É um processo que eu estou passando por ele, é um processo doloroso, é realmente como se o pai tivesse dado um castigo pro filho, e foi o pai que deu o castigo pra filha, né, gente? Então, não tem como. E é isso que eu queria dizer. Deus abençoe vocês. Tenham uma noite abençoada. E sejam imitadores de Cristo.